Na graça e Pai do Senhor Jesus Cristo, continuando com a nossa leitura bíblica, para que possamos conhecer a verdade da palavra de Deus que nos edifica. Hoje, procurei aqui um tema um pouco polêmico, que corresponde ao batismo nas águas. O tema: o batismo nas águas para os judeus. Sabemos que o batismo nas águas é um costume que até hoje nós temos nas igrejas e que no batismo acontece a purificação, perdão dos pecados, mas na verdade é uma situação complicada. Mas diante do que nós temos como costume, que se continua, e o tema de hoje torna-se polêmico para que a gente possa entender que realmente o batismo nas águas é para quem cometeu o pecado. E a definição bíblica de pecado é a transgressão da lei. Quem transgride a lei, quem está debaixo da lei. E, logicamente, aqui se faz uma referência aos judeus. E como muitos estão decaídos da graça de Cristo, o que aconteceu na cruz, por isso que sempre a mensagem da cruz, para que possamos entender, e isso vai abrir nosso entendimento. Porque só tem um batismo, o de Cristo na cruz, que João Batista anunciava. Que viria um mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Vamos às referências. E primeiro vamos começar aqui em Lucas, no capítulo 20, versículo 1:8. Por que que eu escolhi essa referência? Porque foi questionado a autoridade de Cristo, e Cristo usou o batismo de João Batista. Vamos ver aqui. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os anciãos, escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nestes termos: dize-nos com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Duvidando da autoridade de Jesus Cristo, do que ele estava fazendo, as maravilhas. Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então, eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes nele? Mas, se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhe replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então eu coloquei essa referência, começando aqui em Lucas, sobre a autoridade que foi questionada. Vamos para Atos. No capítulo 13. Atos,
capítulo 13. Versículo 23 e 24. Atos 13, versículo 23 e 24. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Deus trouxe a Israel o Salvador. Então já entendemos que aqui a salvação primeiro vem para os judeus e depois aos gentios. Então aqui confirma aquela determinação de que seja privilégios ou coisas que não sejam, primeiro ao judeu e depois aos gentios. Havendo João, primeiro, pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Então, João Batista foi à frente para fazer o batismo do arrependimento. E quando se fala em arrependimento, é porque é aquele que transgrediu a lei, que é a definição de pecado. Pecado é a transgressão da lei. Então, João Batista foi pregar ao povo o arrependimento para, na crença, na esperança da salvação que iria acontecer na cruz. Vamos aqui em Isaías. Isaías, no capítulo 4, versículo 2, 3. Corresponde aqui o reinado do renovo do Senhor. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel, que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. O juízo começou na casa de Deus, que representava a época Jerusalém. O juízo começou lá, exatamente aqui mostrando mais uma vez a salvação começou lá em Jerusalém, para os que estão lá. Por isso que ele pediu, Jesus, que fossem para Jerusalém aguardar a salvação na cruz. No 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, relacionando a eles lá, que testemunharam as maravilhas, qual será o final daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, como fica os que não estão obedecendo o Evangelho de Deus? Se a justiça começou por eles. Amém? Voltando aqui para Lucas, que a pregação de João Batista foi para o arrependimento. Lucas,
capítulo 3, versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, para a remissão de pecados. Então, mais uma vez, está voltado aqui a quem está debaixo da lei. Estou debaixo da graça. Não estou debaixo da lei. A lei, na cruz, Jesus revogou. Ele obedeceu à lei. Ele veio para obedecer e cumprir até a chegada da cruz. Aí lá na cruz, ele revogou a lei dos mandamentos expressos em ordenanças, o escrito de dívida que era prejudicial. Ele pregou na cruz. Em 1 João, não vou me empolgar no passeio não, porque no vídeo anterior eu passei 1 hora, né? Quando eu fui olhar, já tinha passado 1 hora de duração. Exatamente quando a gente está em volta desta santidade da palavra de Deus, a gente esquece do tempo. 1 João, no capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Aqui está a definição do pecado. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Eu estou lendo aqui o versículo 5, hein? E nele não existe pecado. Jesus não tem pecado. Por isso, no momento que no batismo, vamos ver que lá em Mateus, o batismo de Jesus Cristo, de João, ele replicou: o Senhor vem a mim para ser batizado? Eu é que deveria ser batizado por ti, Senhor? Então a transgressão da lei é para os judeus, porque estão debaixo da lei. Então, o batismo das águas é para quem era pecador. Em Romanos, vamos aqui para Romanos, no capítulo 4, versículo 15. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Claro. Se não tem lei, não tem transgressão. Logicamente, não haverá pecado. Vamos aqui voltar para o capítulo 3 de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Então, pelas obras da lei, para quem está debaixo da lei, não será justificado. Em Lucas 3, versículo 15, continuando aqui, eu fiz um passeiozinho. Eu anotei aqui. Na verdade, é Lucas. Lucas, no capítulo 3,
versículo 15. João dá testemunho de Jesus. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as cortelas das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, vamos estender aqui a leitura, a sua pá, ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo do seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Ele vai separar quem é justo e quem é pecador. Eira é um espaço de chão duro onde se fazia esse trabalho com trigo e tal para secar, e a palha fica para um lado, né? E o trigo do outro. Então ele vai limpar. Que é exatamente o fogo, a justiça que aconteceu lá na cruz. Então aqui Jesus era anunciado por Jesus Cristo, por João Batista, em que vai acontecer o batismo, o único batismo na cruz, com a sua morte e ressurreição. Em semelhança morremos e ressuscitamos uma nova criatura. O batismo do Espírito Santo e fogo. Em Mateus, no capítulo 3, versículo 13 a 15, que corresponde ao batismo de Jesus. 13 a 15. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus estava se preparando para cumprir a lei na justiça, para que se possa então acontecer essa mudança que mudou a nossa vida. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Estou estendendo de novo aqui a leitura. Versículo 17. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqui houve a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque João Batista não tinha ainda chegado a conhecer Jesus Cristo pessoalmente. Só tinha ouvido falar. Então aqui houve a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Maravilhoso a palavra de Deus. Então veja aqui, mas eu fui batizado nas águas quando eu fui da religião católica, por tradição de família. Fui também batizado nas águas
na religião evangélica, mas pela minha ignorância, hoje eu já vejo que esse tipo de cerimônia não é conveniente, vamos dizer assim. Porque assim, quando se diz que a água que purifica, quando ele é emergido, será purificado dos seus pecados, a água não purifica. E assim ele está na heresia, blasfemando com o sangue derramado na cruz, que purifica os pecados. Então, de uma certa forma, para o entendimento, quem está sendo mergulhado nas águas, ele está, vamos dizer assim, difamando, ou seja, anulando o poder do sangue de Jesus Cristo na cruz, que foi o sangue de Jesus Cristo que purificou dos pecados. Mas é um cerimonial que continua. Eles continuaram trazendo para hoje esses costumes e tradições, por isso que estão decaídos da graça de Cristo. Mas Deus é misericordioso. Ele sabe que as pessoas estão sendo enganadas pela condição da fé, pouca fé. E nesse entendimento da verdade da palavra de Deus, que nos dá esta clareza, esse domínio próprio. Porque, na verdade, para a gente concluir, Jesus Cristo não foi batizado porque não tinha pecado. Que realmente João Batista tinha razão. Porque o motivo para o batismo nas águas era preciso primeiro que tivesse pecado, para se arrepender. Ele retrucou ali no momento, mas faça, até por modo de dar exemplo. Jesus Cristo queria dar o exemplo também para quem estava ali. Pô, se Jesus foi batizado, eu também vou. Mas, na verdade, Jesus Cristo foi lavado, porque água limpa, não purifica. Então, Jesus Cristo já estava se preparando para o sacrifício, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Ele foi preparado para o sacrifício, como acontecia o sacrifício dos animais. Eram lavados, limpos, para que houvesse todo aquele cerimonial de cortar, tirar a víscera, gordura para um lado, sangue para o outro, aquele sacrifício, obras da carne, que davam uma santificação externa, um cerimonial para manter o povo na fé. Não precisamos de cerimoniais para manter a fé. Não precisamos, e Jesus colocou lá na cruz esses cerimoniais, rituais, dogmas. Ele pregou na cruz. Jesus foi lavado, limpo para o sacrifício. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado de todos. Não há condenação. As pessoas se preocupam, eu vou ser condenado. Não, porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça, na luz e não nas sombras. Você está no ministério da vida e não no ministério da morte, daquele escrito de dívida que era prejudicial, que trazia a condenação e a morte. E a morte também não existe, porque Jesus Cristo venceu a morte. E nós, em semelhança também, ressuscitamos uma nova criatura em que foi derramado o Espírito Santo de adoção. Deixamos de ser servos para sermos filhos de Deus. Na glória e paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, a família, os amigos. Estejamos na graça. Amém.